Olá, a gente chega aqui hoje, dia 11 de agosto, é dia do magistrado, do advogado, do estudante. Hoje é dia de festejar as letras, as leis, o aplicador da lei, o executor das letras, aquele que escreve, o estudante, e o magistrado advogado, né? Que a sociedade precisa do magistrado, do advogado para ser mais justa e do estudante para crescer, né? Para formar uma sociedade mais igualitária. Estudante, parabéns a você, parabéns às escolas em geral, né? Por ser dia do estudante, parabéns aos advogados. Eu tenho alguns amigos advogados, a gente que passou pelo Poder Judiciário durante 25 anos, vi muitos advogados se formarem, vi muitos advogados entrarem na profissão, se estabelecerem, estarem muito bem. E fez muitos amigos também com aqueles que já atuavam na área do direito. Então, parabéns a todos. Vamos começar falando, como sempre faço, da Covid-19, os números da Covid-19 no Brasil. Os números da Covid-19 no Brasil. A pessoa... ajeitando aqui, pronto, já cheguei lá. A Covid-19 hoje no Brasil, pelo boletim das 13 horas, feitos pelo boletim colhido, pelo sistema de imprensa, pelo consórcio jornalístico do Brasil, que é formado pelos jornais G1, o Globo, o Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o UOL, Extra. E eles, até 13 horas de hoje, eles contabilizaram nas secretarias estaduais 102.034 mortes confirmadas por Covid-19 no país. 3.068.138 casos confirmados de Covid-19 no país. Os estados, eles oscilam. O estado que hoje está com a Covid-19 mais branda está diminuindo, amanhã pode estar em alta. E hoje nós estamos com os estados que continuam crescente o tempo todo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Nós temos incluso nele São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazônia, Tocantins e Bahia, que está em crescimento. Em estabilidade se encontram hoje, de ontem para hoje, não morreu mais e nem menos. Ficou no mesmo patamar. São os estados do Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Os estados que a Covid-19 está em queda, diminuiu o número de mortos, são Rio de Janeiro, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba e Sergipe. Na Bahia, nós estamos com um número de morte maior, porém com a estabilidade. Eu abri aqui porém com a estabilidade na faixa de... Jesus, pagando mico aqui agora, que eu anoto para não esquecer e acabei, não sei onde é que tá, e não tenho paciência para procurar. Mas eu sei de qual a estabilidade da Bahia está em 90,1% de casos de contaminados. Tem 194.097 pessoas infectadas,
176.948 pessoas recuperadas. O número de mortes subiu, tá em 4.011 mortes na Bahia. E Valença como está entre as cidades que têm um número de morte consideravelmente evoluído, fica fora da abertura de transportes intermunicipal. Portanto, Valença, segundo o decreto de hoje do governador do estado, Valença não está liberada para transporte intermunicipal. Então, quem quiser viajar daqui para Salvador Feira, tá difícil viajar de Valença. O Ministério Público, ou o Ministério da Justiça, aqui, público, deve ser o sono. O Ministério da Justiça não entrega ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul cópia de dossiê sobre servidores ligados a movimentos antifascistas. O que quer dizer isso? Em julho, a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul havia solicitado informações sobre monitoramento, espionagem do Ministério da Justiça, dos agentes, feita pelo Ministério da Justiça, que informou que o pedido devia ser feito à Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras. O Ministério da Justiça não entregou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul uma cópia do dossiê sobre os servidores públicos ligados ao movimento antifascistas. Em julho, a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul solicitou, mas, segundo o ministro, não entregou. Agora, vejam só. O Ministério da Justiça espiona e faz dossiê contra pessoas que querem manter a democracia, contra pessoas que se manifestam contra os atos fascistas, contra os atos antidemocracia. O crime no Brasil é legal, é beleza no governo Bolsonaro. Pode fazer que tá legal, mas se você é contra o crime praticado pela família Bolsonaro, pelos seguidores de Bolsonaro, aí você é espionado e você pode sofrer sanção depois. É mole? Tá bom para você uma determinação dessa? Nesse dossiê tinha 500 funcionários públicos listados como integrantes de movimento antifascistas e opositores, é claro, do governo Jair Bolsonaro, segundo revelou o portal UOL. Nessa semana, os líderes de 8 partidos na Câmara, por conta disso, e no Senado, apresentaram um pedido de convocação ao ministro da Justiça para que ele explique ao Congresso Nacional a elaboração deste relatório secreto contra os servidores públicos. Para os parlamentares do Congresso, no geral, a elaboração desse dossiê viola deveres de legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade impostos ao gestor público. E claro que viola. Gente, eu vou pedir licença a vocês para mexer aqui, porque eu acho que eu deixei o sininho de avisos. Alguém ligar vai incomodar a gente. Deixa eu só puxar aqui para desativar o som. Agora, difícil conseguir. Desativei. Pronto, voltei. Obrigado, desculpa aí. Eu esqueci de desativar o som. Ontem eu não pude estar aqui na live porque eu tive uns problemas para resolver. Mas eu vou fazer outra gravação para o YouTube e vou colocar para todo mundo saber o que foi que aconteceu, até para que as pessoas tenham mais cuidados. Aí eu vou fazer um texto único e colocar no YouTube. Bom, vamos partir agora para ficar mais leve aqui, mais tipo fofoca. A Camila Pitanga e a filha dela contraíram malária
e receberam tratamento pelo SUS. Tão felizes da vida, porque tiveram tratamento de rainha e de princesa pelo SUS, é claro. Elas estavam isoladas na zona da Mata Atlântica, em São Paulo, e chegaram a suspeitar que tivessem de Covid por causa de alguns sintomas, da febre, etc e tal. Mas conversando com a amiga médica, fez o exame, a médica suspeitou que não fosse Covid. Mesmo assim, a Camila e a filha fizeram o exame de Covid para tirar qualquer tipo de dúvida e partiram por aconselhamento médico da amiga da Camila para o teste da malária. O teste da malária deu positivo. A Camila, foi indicada para conversar com infectologistas. Ela conseguiu falar ainda domingo à noite por telefone com 2 médicos, o doutor Luiz Fernando Aranha e o doutor André Machado, do Hospital das Clínicas. Eles levaram ela ao Hospital das Clínicas, fizeram o tratamento nela e na filha pelo SUS. Então a Camila Pitanga está feliz da vida pelo atendimento que ela teve, porque os médicos trataram ela com muito carinho, com muito respeito. Eles tratam sim, mas se fosse uma Irene Dores da vida, você da vida, não teria esse tratamento imediato, não. A Camila Pitanga é Camila Pitanga. É uma atriz de nome no país, muito conhecida, cuja família é super, hiper conhecida. Ela tem como madrasta nada menos do que Benedita da Silva, a deputada federal. E o pai, ator, diretor Antônio Pitanga, além da fama dela. Então, para Camila, tudo é fácil. Se fosse eu, você, outra pessoa comum, qualquer teria um pouco mais de dificuldade. Outra fofoca da boa, daquela de indenizatória, sabe? É a atriz Paula Bulamarque. A atriz Paula Bulamarque, essa semana está um pouquinho mais rica. Ela ganhou uma questão na justiça do site Yahoo. E só vai embolsar 17 milhões e 900 mil. Legal, né? Pois bem, que eu queria uma indenizaçãozinha dessa. 7 milhões para mim já tava bom, não precisa nem ser 17, né? Brincadeira. Por causa, e o que ocasionou isso foi uma imagem que o Yahoo publicou da atriz, que ela parecia drogada, dando a entender que a atriz estava drogada. Na verdade, não era a atriz que estava naquela situação. Era personagem de um filme que ela estava fazendo. O filme chamava-se Procurado e é de 2004. Procuradas e é de 2004. Então, quem dá essa informação é o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo. A publicação utilizava imagens da atriz de cenas do longa-metragem. E aí o Yahoo publicou insinuando que ela estaria drogada. Os sites que publicaram a notícia receberam a informação de que aquela foto se tratava de uma cena do filme e não retiraram, deixaram a publicação seguir adiante. Então a Paula Bulamarque foi lá e processou o site UOL. Os advogados da atriz disseram que a montagem faz crer que a apelante tenha sido chamada de vadia. Isso é um trecho, abre aspas. A montagem faz crer que a apelante tenha sido chamada de vadia. Teve um surto psicótico e, aos gritos, arranha suas próprias roupas como uma louca desvairada. Fecha aspas. O advogado afirma mais adiante, abre aspas, sua honra, dignidade e privacidade. Quando ele diz que essa publicação desrespeitou a honra, a dignidade e a privacidade da atriz Paula Bulamarque. Mas ela tá bem, né? Ela teve todo esse... passou por todo esse transtorno,
mas só vai receber 17 milhões e 900 mil reais. Tá um pouco mais rica. E se ainda não for rica, agora ficou, já foi. Mas isso acontece, né? Quando a empresa faz alguma coisa, faz de maldade, ou quando alguém faz de maldade, ou coisa assim, que não se pode provar, acontece de haver esses processos e acontece de haver essas indenizações um pouco pesadas. São coisas da vida, choque de opiniões. As mortes pelo Covid-19, segundo os pesquisadores da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, poderiam ter sido evitadas se tivessem cuidado. Eu vou abrir aspas aqui porque o texto é bem interessante e um dos pesquisadores diz, abre aspas, são mortes que poderiam ser evitadas. Isto é importante dizer. Nós não precisamos continuar percorrendo esse caminho trágico que a sociedade brasileira está percorrendo, diz a pesquisadora da Fiocruz e presidenta do SEBS, Lúcia Couto. Incansáveis e comprometidas com a defesa da vida, assim, os cientistas e pesquisadores e profissionais da saúde contestam a narrativa de naturalização das mortes pela Covid-19 no Brasil e destaca que ainda há tempo para que o Brasil impeça que a tragédia maior na pandemia se estenda. Porque até hoje nós temos 101.752 mortes. 101.752 mortes. São 101.752 vidas perdidas. São 101.752 famílias que perderam seus entes queridos. Não pode ser naturalizado. Nós não podemos dizer que tem que tocar a vida, não. Quando alguém está doente, um parente está doente, está com um câncer, está com um problema do coração já terminal que morre, todo mundo sabe, muitas vezes a gente até ainda fala, fulano descansou do sofrimento que estava. Mas a gente não diz, morreu, todo mundo vai morrer um dia. Vamos tocar a vida. Tocar a vida todo mundo vai porque é obrigado. Mas não se diz isso para 100 mil famílias. Não se diz isso para 100 mil perdas de vida de pessoas jovens que poderiam estar aí contribuindo, de pessoas idosas que estão passando seus conhecimentos para os mais jovens. Não se diz isso. Apesar do panorama, desse panorama horrível, o Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia do Covid-19, formulado por 11 entidades da Frente pela Vida, tem um documento que dita os rumos. É um documento que chama Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia. Esse documento dita os rumos e recomendações em respeito à omissão do governo Jair Bolsonaro. Há mais de um mês, a proposta é de conhecimento do Ministério Público e está lá para ser implementada, mas não é. Do Ministério Público, não, gente, desculpa, eu estou ainda um pouco preocupada. Ministério da Saúde. É a proposta de conhecimento do Ministério da Saúde e segue sem ser implementada pelo próprio Ministério, que é uma proposta para melhorar a qualidade de vida e evitar que as pessoas morram. Ao mesmo tempo que essa proposta está lá no canto, sem sequer ser reparada, a virulência do novo coronavírus é cada vez maior. Vocês vejam, a Bahia
hoje está subindo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina só aumenta. A gente só está instável. A diminuição é mínima. É um vírus miserável e que deixa sequela, que às vezes você fica bem, a pessoa tem o vírus, se cuida, recebe alta. Mas o vírus deixou uma sequela no coração, no cérebro, no fígado, no pulmão, no rim. E quando você recebe alta do vírus, o pulmão está limpo, você está bem, pode ir para casa, aí você morre de trombose cerebral, você morre de uma doença hepática, você morre de infarto. Você vai morrendo por causa da coisa que a Covid deixou, por causa do efeito colateral que a Covid deixou. A falta de coordenação, né, do Ministério da Saúde, da União, com os governos estaduais e municipais, faz a pandemia, ao invés de melhorar, continua. Parece que o Covid-19 não vai ter fim no país. Porque não há uma conversação entre presidente, Ministério da Saúde, que não tem ministro da Saúde, governadores e prefeitos. Não há. Agora o Bolsonaro quer enfiar esses 101 mil mortos no colo dos governadores, quando quem matou foi ele. Porque é ele que não usa o dinheiro que a União tem para evitar as mortes. Quem está morrendo é pobre preto. Ontem saiu uma pesquisa falando sobre isso. Os pobres e os negros é quem estão morrendo porque é quem precisa sair para trabalhar. E se continuar dessa forma, se continuar o governo virando as costas, tirando a culpa dele, jogando para os governadores, sem o Ministério da Saúde, sem um ministro cientista, sem aplicação do desejado na recuperação das pessoas, daqui para o mês que vem, a gente vai ter 200 mil mortes. Não vai ser só essa 100, não. Estourando em outubro, a gente chega a 200 mil mortes. E tem gente, eu não sei se tem gente ainda que consiga defender um presidente genocida. Não sei. Se tem, não deve ter mãe, nem pai, nem irmão, nem nada. Aí eu estava falando aqui agora sobre o que o Covid-19, sequelas que o Covid-19 deixa. Pois é, falando em sequelas, o prefeito da cidade de Jean Macedo, aqui do nosso secretário Jean Macedo, de Uruçuca, ele é ex-prefeito, não é prefeito, não. Chama Adilson Argolo. Ele morreu de infarto após se recuperar do Covid-19. Ele estava internado no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Após se recuperar de Covid-19, o ex-prefeito, ele é conhecido como Dica, Jean deve conhecer muito bem, o ex-prefeito sofreu um infarto hoje e morreu. O prefeito atual decretou 3 dias de luto. Ele deve ter sido um bom prefeito, porque ele comandou Uruçuca por 3 gestões. Foram 12 anos o Dica. Voltando aqui para o mundo, né? Na Rússia, o Putin anunciou hoje que criou a primeira vacina contra a Covid-19 e que, inclusive, a filha dele já tomou esta vacina. Que bom que a Rússia está fazendo vacina, que a Inglaterra está fazendo vacina, que a China
está fazendo vacina, que os Estados Unidos está fazendo vacina. Eu espero que essas vacinas cheguem e que atinja principalmente, em primeiro plano, as populações mais pobres, porque quem precisa da vacina urgentemente, porque são as pessoas que saem para trabalhar para sustentar quem ama rico, né? É quem está na base da pirâmide, é que precisa dessa vacina. E no Brasil a gente ainda tem aquela coisa que eu já falei aqui há mais de um mês atrás. Vai faltar seringas para se aplicar as vacinas quando estas chegarem. Vocês lembram? Eu falei disso há um mês atrás. E agora de novo me vem a conversa. Vai faltar seringa para aplicar as vacinas. Esse presidente, eu não sei, ele não tem nenhum respeito à humanidade, ele não tem respeito a nada. Não é possível que desde agora se saiba que não vai ter agulha para dar a vacina. O que o Ministério da Saúde deveria estar fazendo? Providenciar, comprar seringas e agulhas para dar a vacina no pessoal. Vai ficar todo mundo denunciando, todos os jornais denunciando, e não tem vacina, não vai ter vacina porque não vai ter agulha. Vai faltar insumos. Que lindo, né? Que lindo. Avisando aqui de novo que Valença não teve liberação de transporte intermunicipal no decreto do governador, diante do número de infectados diários que tem aqui na cidade. Fica difícil, né? Que o governador libere transporte aqui, libere transporte intermunicipal. Eu vou até repetir aqui quanto foi ontem. Ontem teve 22 contaminados e uma morte. Eu nem fiz aquele balancinho que eu sempre faço. Só joguei e deixei. 22 contaminados. Então, Valença, do jeito que tá, não vai ter transporte liberado tão cedo. As filas de banco tão terríveis. Hoje eu precisei ir no banco hoje. E quando chego lá, eu fiquei 1 hora em pé, aguardando, porque a minha gerente estava em reunião com outros gerentes. 1 hora em pé. Pense que eu saí do banco me arrastando, que eu tenho um problema de hérnia de disco, bem na lombar. Eu saí me arrastando do banco de tanta dor. Quando abriu a porta para entrar, eu entrei assim, toda dura, parecendo um robozinho. Muita gente no banco. Mas uma coisa eu posso garantir, viu? Está sendo cumprido mesmo o número de senha determinado pela prefeitura. Está sendo cumprido mesmo à risca o número de pessoas que entra, como vai falar, etc e tal. Pelo menos no Bradesco, que eu estive no Bradesco, pelo menos lá eu posso garantir que está sendo cumprida mesmo. Então, e se você quer viajar, esquece, viu? Não tem ônibus. E os carros alternativos estão metendo a faca. É R$100 por pessoa para pela BR, e às vezes eles conseguem ir pela BA, mas é R$50 por pessoa e 4 pessoas dentro de um carro. Agora você imagina, num período desse de Covid-19, 4 pessoas desconhecidas dentro de um carro fechado daqui para Bom Despacho, né? Quem vai lá é o cão. Eu tô fora disso. Igual a casca de coco.
Fora, fora, fora. Bem, hoje no Brasil 247, o Lula deu uma entrevista, o ex-presidente Lula, e ele falou que o Bolsonaro nunca passou uma ideia de presidente que se preocupa com o povo. Claro que não. Digo isso aqui toda hora. Se tem gente que gosta de Bolsonaro e quer ficar com raiva de mim, vai ficar. Mas eu digo toda hora. Ele nunca passou nenhuma preocupação que goste do povo, nem que se preocupe com o povo, nem com a humanidade de ninguém. Lula continua dizendo, na verdade, ele nunca tratou 100 mil mortos como seres humanos. Claro que não. Ao apontar a completa negligência do governo no combate à pandemia. O ex-presidente Lula falou isso hoje na TV 247. E ainda ressaltou que seres humanos não podem ser tratados apenas como números. E não pode mesmo, né? Eu falo isso todo dia aqui. Eu fico batendo na mesma tecla, assim, já tô chata, né, de falar isso. Mas eu falo, para ver se alguém entende, eu falo todo dia, para ver se alguém compreende, para ver se alguém entende, que não pode ser tratado, o ser humano não pode ser tratado como número, um objeto. A entrevista de Lula foi concedida ao 247 por causa da questão do julgamento contra Moro no STF. O advogado dele, o José Roberto Batóquio, que é um dos maiores criminalistas do país, e integra a defesa dele juntamente com os outros, e ele diz que a eventual suspeição de Sérgio Moro não se aplicará apenas ao réu mais notório da Lava Jato, que é o Lula. Se o Moro for considerado suspeito para dar sentença, for considerado um cara desonesto para dar sentença, essa declaração vai repercutir sobre todos os outros condenados da Lava Jato. Ou seja, todas as outras pessoas condenadas na mesma situação do Lula, todas essas terão o efeito do processo Lula. Todas essas receberão os mesmos benefícios que o Lula recebeu, que acho justo. Justiça é isso, direito para um, direito a todos. E o advogado diz, abre aspas, eu acho que o STF, se acolher essa tese de que o juiz que sentenciou era suspeito, portanto inabilitado para fazê-lo do ponto de vista técnico jurídico, o ato é absolutamente nulo. E sendo nulo, eu tenho comigo que efetivamente se aproveita a todos que foram alcançados por essa sentença. Ou seja, todas as pessoas que tiveram o mesmo tipo de sentença do Lula serão inocentados. O que eu acho absolutamente justo, né? Acho absolutamente justo porque a gente sabe, todo mundo sabe que o presidente Lula ele foi condenado sem prova, né? E se ele for condenado sem prova, é mais do que justo, muito mais do que justo, que seja anulado, que beneficie todo mundo. Eu arregalei o olho aqui agora porque eu vi uma notícia aqui de um político sem noção. É o deputado Jânio Natal. Eu não sei que deputado é esse, não. Mas ele descumpre os protocolos de segurança e promove aglomeração. O evento era destinado para a entrega de um trator em Porto Seguro e o deputado foi fazer já o comício político dele, descumpriu o protocolo e gerou uma grande aglomeração. Eu não votaria num deputado desse, não. Um deputado que não respeita a situação que está e leva as pessoas para a rua, vira aglomeração, não votaria nele, não. Vocês prestem atenção que o governador Rui Costa, quando vai inaugurar alguma coisa na pandemia,
ele não está deixando ninguém entrar. Atravessa só ele, o secretário, e a imprensa dele vai registrando para depois mostrar. Aí um deputado vai e joga todo mundo para a rua, se aglomerando para mostrar que ele é o bom. Eu não votaria nesse deputado Jânio Natal, não. Não votaria não, porque já provou que ele não tem cuidado com a população e ele não merece que o pessoal vote nele, não. É preciso ter preocupação com a saúde das pessoas, né? É preciso ter. Deixa eu ver aqui o que é que eu acho aqui, um relatório do MEC. É preciso falar sobre a educação. O jornal Globo denuncia aqui que o MEC não tomou nenhuma medida para garantir a inclusão de minorias no ensino remoto, aponta segundo um relatório da Câmara. Segundo o relatório e acompanhamento das ações do Ministério da Educação durante a pandemia, produzido pela Comissão Externa da Câmara, Comex-Tamec, que monitora a pasta e é obtido com exclusividade pelo jornal O Globo, estão acusando o governo de não tomar nenhuma medida para garantir o acesso de estudantes com deficiência à educação remota durante a pandemia. Gente, isso é mais um crime. Isso é considerado mais um crime contra a humanidade. Que a pessoa que tem alguma dificuldade... Rosiane, boa tarde, minha querida. A pessoa que tem dificuldade não tem acesso ao ensino remoto. É crime. Desconsideração da humanidade de quem tem necessidades especiais. O texto, seguindo aqui a reportagem do jornal O Globo, o texto descreve o cenário como preocupante e cita constantes trocas de ministro na pasta. O documento da Comex, do MEC, emite 16 recomendações ao Poder Executivo Federal, 3 para câmaras dos deputados. O documento aponta ainda a baixa execução orçamentária dos recursos da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, o CETEX. Até o momento foram gastos 505.242.177 reais, o que representa apenas 17% da verba prevista para 2020 de cerca de 2 bilhões e 200 milhões. Nessa etapa, a execução da verba para a atividade de fomento à pesquisa e inovação foi de apenas 2,28%. Quer dizer, 500 mil numa verba de 2 bilhões não dá nem um quarto, né? De 2 bilhões e 200 milhões. O cenário apresentado pela pesquisa, segundo o jornal Globo, é preocupante, visto que a alta rotatividade prejudica o andamento de política educacional, voltado à pandemia, principalmente, e pós-pandemia. Além disso, fragiliza ações de coordenação entre o Ministério e demais entes federados, o que gera descompasso na implementação de ações efetivas para a volta. Luciano. Oi, Luciano, boa tarde. Para a volta às aulas e na definição do calendário letivo para as redes escolares. Isso é verdade, isso funciona no Brasil inteiro. Quando a gente lê esse relatório aqui do próprio, da Comex, que é um próprio departamento do MEC, a gente faz a leitura e a gente vê por Valença. Valença, as crianças de escola particulares estão tendo aula regularmente. Mas as crianças de escolas públicas estão tendo aula regularmente? Tem aula online? Não tem. Então recebem alguma atividade para fazer, faz essa atividade sem nenhuma explicação, sem nenhum professor remoto,
Saudade de você, viu, Lu? A gente já precisa bater um papo aqui, né? Vamos organizar isso aí. Você que é professor, poderíamos falar sobre isso, sobre educação e sobre essa falta de amparo do governo federal. Já estou te dando a pauta, viu? Vamos fazer? Pense nisso. E a gente vê que o menino desassistido. Tem menino, tem estudante que nem na escola, com o professor ensinando, ele tem muita facilidade para pegar. Agora, imagina um menino só recebendo uma tarefa pronta para ir buscar no livro. Os meninos que estão sendo assistidos, que estão tendo aula dentro de casa, aula remota, está tendo dificuldade para fazer algumas tarefas. Imagina o que não tem, que só recebe algo pronto. A culpa é só do prefeito? Não. A culpa é só do governador? Não. Porque acima do município, acima do estado, tem o órgão máximo que é o MEC. Que quem coordena é quem dá as diretrizes da educação no Brasil. E nenhuma diretriz foi dada pelo MEC para a educação na pandemia, né? Fica difícil, complicado. Eu lembro que outro dia aqui tinha uma tarefa de matemática que foi preciso 3 para resolver. E o guri com a aula remota. Foi para eu não sei resolver isso. Eu estou com dificuldade aqui. O outro encostou e disse, não, qual é a sua dificuldade? Não, vamos fazer assim, lê assim, 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 vai. Chegou um terceiro aqui em casa. E o problema foi resolvido. E o guri aprendeu, mas era difícil. Imagina aquela criança que tem um pai analfabeto funcional da escola pública, que tem um pai analfabeto funcional, que não terminou nem o nível médio e tem uma dificuldade dessa. Quem vai tirar a dúvida desse menino? O que é que esse menino vai aprender? É difícil, é complicado e precisa ser resolvido. Eu já tenho assim, eu já digo assim que 2020 é um ano perdido para a educação. Desde que o Bolsonaro entrou, que o Brasil não tem ministro da Educação, o Brasil não tem ministro da Saúde. Tinha Mandetta, a primeira providência de Mandetta foi botar os médicos cubanos para fora e depois queria acabar com o SUS. Se redimiu no tempo da pandemia. Quando a pandemia chega, ele se redimiu, porque aí ele assumiu a posição de médico e fez um trabalho brilhante, a gente não pode negar. Mas antes disso, ele degringolou a medicina no Brasil, a medicina para pobre, quando ele botou os médicos cubanos para ir embora e disse que o SUS deveria ser cobrado. Então a gente não está com muita sorte. As 2 molas principais do país, que é a educação e a saúde, desde que o governo entrou, acabou, né, esculhambou, etc e tal. Então, gente, hoje eu vou ficando por aqui. E vocês agradecer quem passou por aqui. Luciana, vamos pensar nisso. Entre em contato comigo. Fala comigo aí para ver se dá pra gente fazer essa live massa aqui sobre educação. Você que é professor universitário, você que sabe as dificuldades do educador e do educando agora esse ano, né? Porque eu acredito que você esteja ou suspenso ou trabalhando remotamente, né? Vamos falar disso, entre em contato comigo. Ver o que é que você sugere aí pra gente discutir aqui. Meu papo é educação, você sugere o tema pra gente falar, que vai ser legal. E eu agradecer a vocês por hoje. E daqui a pouco eu vou fazer um vídeo mais específico. Eu vou colocar no YouTube sobre o que me aconteceu, que me tirou da live de ontem, porque serve para todo mundo. É um assunto que interessa a todo mundo. Por isso eu vou fazer uma live específica, para uma live não, gravação de um vídeo específico para o YouTube, para que as pessoas consigam, sei lá, se resguardar, não sei, ou saber o que fazer numa situação dessa, pela que eu passei, viu, gente? Mas, gente, olha, muito obrigado. Beijo no coração. Até amanhã.